gente vai apresentar aqui um pouquinho sobre a Boston 128, né? E assim, eu acho que é sempre bom começar um pouco com a história, pelo menos um pouco, na minha opinião, né? Então, assim, a gente tentou traçar um pouquinho do que aconteceu, né? O que é a Boston 128, o que a gente está falando, contextualizando aqui. Então, se a gente for pegar a história da região como um todo, né, ela remete até o século XIX, né, com o começo, né, lá em 1850, uma indústria têxtil muito forte lá, num polo em Lowell especificamente, que eu tentei deixar marcado aí no mapa, acredito que vocês estão conseguindo enxergar, que gerou um potencial de empreendedorismo, né, gerou um grande número de empregos e até aumento econômico na região, que começou a trazer, demonstrar interesse, demonstrar força, assim, tanto para os Estados Unidos quanto a potência global. Os Estados Unidos isso gera a região para uma potência global, tá? Então isso perdurou até mais ou menos na década de 20, né, 1920, que aí a gente consegue ver a primeira, assim, derrocada que a gente pega a ver na história, um pouco de decadência, assim, da região, com a transferência do polo da indústria têxtil para o sul do país, né? Então a boa parte das indústrias que estavam lá fazendo, empreendendo na indústria têxtil, ela passa a ir para o sul do país, né? Perdendo um pouco da importância da região, e os que ficaram, boa parte faliu, né? Gerando uma cidade um pouco diminuindo muito a quantidade de emprego, dando um problema muito grande para a cidade. Isso foi dentro da década de 20 e 30 que aconteceu, e aí a gente viu a primeira derrocada dentro da Rota 128 como um todo do local, tá? Só que aí a gente pode ver que na década de 30, e a gente vê até isso perdurando até a década de 60, uma nova onda, né, até os autores, né, o Manuel e o Peter, eles falam lá no texto de referência da disciplina, contam muito bem da história sobre como a indústria bélica, né, a gente está falando de um período aí de guerras, né, entre guerras e depois Segunda Guerra Mundial, com a grande força que os Estados Unidos tinha dentro da indústria bélica, ele fortaleceu muito investimentos em tecnologia, né? E aí, especialmente, foi muito investimento para Massachusetts, para o MIT, né? E aí tem até a historinha bem que eles contam sobre o pesquisador Forrester, que tinha a ver com o radar, que ele foi para o MIT para fazer a pesquisa, até um pouco encobertado, né? Ele não o nome do laboratório que estava fazendo a pesquisa era um pouco diferente do que era de fato a pesquisa, para que as pessoas não conseguissem ver o que eles estavam fazendo, e isso foi gerando uma densidade assim de conhecimento, tanto na área de ciência da computação, né, da área da indústria bélica, da área da aeroespacial, né, de alguma forma, aeronáutica, como assim dizer, que foram gerando algumas empresas, né, e assim, a principal que a gente pode falar é a Raytheon, que é uma das empresas que surgiram nessa época, gerando um fortalecimento para a economia, e até tem a história de que, por alguma ocasião do destino, o Forrest levou para a IBM, né, que situada em Nova York, não ficou em Boston, uma parte da pesquisa, uma parte do dinheiro de pesquisa da indústria bélica, porque ela tinha ganhado alguma coisa. Então também tem a ver a história da IBM com a história da Rota 128 de alguma forma. Então isso alavancou bastante a economia no local, o polo tecnológico do local. E aí, em 1960, né, até 1980, a gente via até um movimento muito interessante de voltar um pouco da industrialização da cidade de Lowell, né, principalmente com o Eng Laboratories na área da ciência da computação, aproveitando tanto o incentivo governamental quanto a mão de obra que já existia lá, e também das fábricas que estavam abandonadas, né, a estrutura fabril que tinha lá e não estava sendo utilizada porque foi deixado lá da indústria têxtil forte, isso começou a crescer muito. E, logicamente, o dinheiro da indústria bélica ainda estava chegando, a gente estava vendo agora um contexto de Guerra Fria, então tinha bastante... isso propulsionou muito a economia, propulsionou muito o local, gerando várias indústrias na região. Tá? E aí, finalmente, a gente vai falar dentro da década de 80 e 90, uma nova derrocada da região, aí principalmente a gente pensar na questão da indústria dos semicondutores, né, que a indústria local não conseguiu adaptar tão bem com a nova tecnologia, então a gente viu um pouco da fuga lá de volta agora para o Palo Alto, Califórnia, a Califórnia tornando-se
uma cidade muito mais tecnológica nesse sentido, então algumas empresas perderam importância do que estava acontecendo em Boston, mas não totalmente, e também, principalmente, que a gente pode falar, a diminuição do capital bélico, né? A gente estava vivendo aí o começo do fim das guerras, né? E a diminuição dessa importância, então esse incentivo que tinha, esse dinheiro que estava vindo da indústria bélica não estava chegando mais para essa indústria, né? Então, assim, esse é um contexto que a gente vê até dentro da do que foi passado na disciplina, né, do material que a gente da disciplina, e a gente tentou entender um pouco do que estava acontecendo depois dessa história, né? Então a gente pode ver que, beleza, por mais que as empresas, uma parte saiu, existia a derrocada, a gente ainda está falando de um centro histórico, tecnológico, a gente ainda está falando de universidades muito fortes naquele local, que ainda permanece com um grande poderio tecnológico e de empreendedorismo naquele local. Então a gente trouxe alguns dados aqui do estado como um todo, eu nem vou tentar me atrever a falar Massachusetts, porque eu sempre erro e errei agora, inclusive. Mas eu acho que é legal falar que hoje a gente vê que o Estado, né, e aí principalmente a gente vê o poder acadêmico, né, o poder das universidades do local, ele sendo sempre o primeiro lugar, né, em percentual da população com diploma de ensino superior. E uma das coisas que é interessante a gente perceber também é que eles estão em primeiro lugar na questão de investimento de capital de risco. Então, tem essa diminuição do capital bélico que começou a se substituir e hoje lá é um dos polos mundiais assim da indústria de capital de risco, indústria de capital como um todo. Tá? Também tem outras questões que o Estado ainda é relevante, é importante a gente falar que ele ainda é relevante, mas eu acho que é legal falar que pelos investimentos, pelas universidades serem o que eram, né, a história que a gente pode perceber, isso é um dos principais fatores importantes para o polo, para a Rota 128 e para a localidade. Tá? E aí, a gente falando um pouquinho sobre as universidades, que a gente, do recorte que a gente tem do grupo para falar, a gente tinha a Boston University, a Suffolk University e a Northeastern University, tá? A gente tentou fazer uma tabela assim só para comparação, para entender o tamanho dessas universidades, o nível de importância delas. Então, elas são universidades centenárias, né? A mais recente que a gente viu aí é de 1906, então elas são muito relevantes, elas têm um nível de produção acadêmica muito alto, comparado globalmente, que é relevante. A gente foi pegar também, pegando uma fonte que a gente olhou de um site que mostra o número de patentes, né, o número de produção intelectual especificamente das universidades, a gente pode ver que na questão da Boston University, por exemplo, que é uma universidade muito tradicional, inclusive teve 8 Nobéis saíram dessa universidade, ou ainda estão na universidade, acho que 23 prêmios de Pulitzer, né? Então é uma universidade renomada, com pesquisadores renomados, que hoje tem uma produção muito forte na área de ciências da vida. Tá? No caso da Suffolk, que tem uma história um pouco diferente, que começou até no ramo do direito, né? Então a gente pode até ver que em termos de produção intelectual, né, de patente, ele tem uma área forte na área de direito, que não é tão comum a gente ver muitas patentes na área do direito, mostrando essa importância, essa relevância na área do direito, mas também tem uma importância muito forte com a indústria privada, algumas outras empresas muito inovadoras na área de ciências da vida também. Fora também que tem um dos programas mais importantes do mundo aí de empreendedorismo, né? E aí a gente pode falar a Northeastern University, que eu acho que tem a maior relevância assim, em termos de tecnologia, maior número de patentes, e ela exclusivamente também tem um fato que ela é um pouco diferente das duas últimas, que são mais ligadas na área de ciências da vida, ela é na área de ciências da computação, né? Então, uma das principais, o maior número de patentes dela está na área de ciência da computação e novos materiais, de alguma forma, né? Então, ela se difere um pouco nisso. Além disso, a gente acha que é legal falar aqui para vocês um pouco de quais são as relações dessas patentes, né, com essas universidades, né, como que as empresas, né, ou outras universidades se relacionam com essas universidades que a gente está falando, principalmente em termos de produção intelectual, tá? Então a gente pode ver que na Boston University a gente vai ter muita patente em coligação, né, junto com a IBM, até com um hospital universitário que eles estão falando, IBM, MIT, né? E a IBM a gente está falando da parte de ciências médicas, principalmente, né? Não a parte de ciências da computação, que é o forte da Boston University.
No caso da Suffolk University, a gente vê grandes empresas novas, né, de inovação na área das ciências da vida. É até legal falar que eu conheço a Novartis pelo meu trabalho, eu já tinha estudado. Ela é uma das empresas, se eu não me engano, ela abriu capital na bolsa antes mesmo de ter um produto no mercado. Ela não tinha nenhum produto no mercado e ela já tinha aberto capital na bolsa, o que demonstra o potencial de inovação que essa empresa tinha dentro da área das ciências da vida. Depois eu posso até comentar um pouco das tecnologias que são super legais que eles estão fazendo lá, mas é importante falar que ele tem essa ligação muito forte com a universidade da região, né, da Rota 128. E aí, pegando a parte da Northeastern University, né, que é uma universidade mais da área da ciência da computação, a gente vê a relação aí com outras empresas, principalmente muito fortes, com relação a essa área, né, a ciência da computação. Tá certo? E aí eu queria falar também um pouco sobre as principais empresas da localidade. A gente fez um recorte aqui das principais que empregam, da que tem maior, pagam mais impostos, que tem maior receita dentro da região, né, dentro da localidade. E assim, a gente viu, por exemplo, o caso da Philips Lighting, né, que é uma das que tem mais participação dentro da localidade. Hoje, inclusive, a gente descobriu que ela não chama mais Philips Lighting, ela trocou o nome em 2018 para Signify. Ela é uma empresa holandesa, a matriz não é no local, só que ela é muito relevante para a região. E é interessante falar, né, que a região é muito forte na área de ciências da vida, só que essa parte da Philips não é a área de ciências da vida. Ela separou justamente para não ter essa confusão. Então, tem duas empresas que tem sede na Califórnia, né, a Oracle e a BioHat, que aí é legal até falar que, por mais que a Califórnia tomou um pouco do espaço, né, em termos de polo tecnológico, quando a gente fala da ciência da computação, sobre semicondutores, ainda tem uma parte muito forte, né, dessas empresas dentro da Rota 128. E essas outras empresas que a gente trouxe aí, em especial a Thermo Fisher, também da área de ciência da vida, que é muito forte e que tem sede na região. E a gente também trouxe algumas empresas, tentou fazer um recorte das empresas que estão em Boston especificamente, né? Não nos arredores, né? Não na conurbação que a gente está falando. E aí é legal falar que provavelmente elas ainda estão lá e elas são de matriz, de origem, originárias da região, não necessariamente por um incentivo fiscal, alguma coisa que pode ter nos outras localidades, mas sim pelas raízes, principalmente com as universidades, com as patentes, tudo que a gente estava mostrando um pouco aqui para trás. Tá beleza? Acho que era isso. Aí agora a gente ia falar um pouquinho sobre os ecossistemas, né? E a Carol vai passar essa parte da apresentação, beleza? Valeu, Matheus. Bom, gente, como o Matheus bem falou, né, vários pontos aí que ressaltam que Boston é um ecossistema próspero, né? Bem, só trazendo alguns pontos de estatísticas, né? O ecossistema de Boston é o quinto maior ecossistema do mundo, né? O principal ecossistema do mundo, aí atrás de Silicon Valley, né? Como o Matheus também bem pontuou, a cidade de Nova York, Londres e Pequim, na China. Esse dado é interessante porque aqui lá embaixo vocês podem ver São Paulo, né, como um representante brasileiro nessa escala dos principais ecossistemas globais, né? Esse ranking aí que é desse ano. Pode passar, por favor? Outro ponto também dessa... Matheus, você pode passar, por favor? Obrigada. Só detalhando um pouco esse ranking, né? Que é o do Global Startup Ecosystem Report, são elencados alguns pontos, né? Como performance, investimento, né? Atração a investimentos, conectividade, aí, potencial de networking entre os parceiros do ecossistema, alcance de mercado, conhecimento e talento. Né? Aí a gente vê que nesse ponto aí, várias notas 9, né, para o ecossistema de Boston. Por favor, passa. Aí, explicando mais o ecossistema de Boston, a gente vê uma grande quantidade de startups, né, 2.740 startups presentes nessa área de Boston e região metropolitana, vagas abertas, né, mais de 200 vagas abertas para áreas de tecnologia, presença de 120 investidores, né, de VCs, no caso, né, de Venture Capital, especializados em startups,
45 aceleradoras, incubadoras e também 79 workspaces, né, que também entram as questões de coworking, espaços compartilhados de trabalho. Aqui, gente, só uma versão bem macro do ecossistema, né? Eu imagino que alguns outros grupos vão entrar mais a respeito. Só falando do incentivo ao empreendedorismo, que tem algumas escalas, né? Escala corporativa, escala universitária e também escala independente. A gente vai falar um exemplo de cada um, né? No corporativo a gente vai falar um pouco da Autodesk, no universitário a gente vai falar sobre o Mass Challenge, no independente a gente vai falar sobre o Mass Challenge, e no universitário, poxa, acho que esse mudou, né, a versão. Enfim, eu vou entrar a respeito de um também mais à frente. Pode passar aí, por favor. Só a respeito do Mass Challenge, gente, ele é uma iniciativa muito interessante, que é uma aceleradora global de startups, né, sem fins lucrativos, para impulsionar essa economia global, né? Ele já existe há 10 anos, aí já passaram por ele, né? Mais de 2.300 startups do mundo inteiro, né? Os impulsionamentos, né? 136 mil empregos foram criados no ano anterior, correspondente a empresas que fazem parte do Mass Challenge, com 3,7 bilhões de receita, né? De dólares gerados e mais de 5 bilhões de investimento. Então, é um fundo de aceleração, né, com fundo de investimento também, que tem um grande valor para a cidade. E aí, o mais interessante desse fundo é a origem dele, né, da aceleração. Ele foi criado por dois consultores que atuavam na Bain Company, né, que é uma das grandes consultorias globais aí, e eles criaram essa aceleração com esse objetivo de transformar as empresas, né, de impulsionar as empresas a passarem no período turbulento de 2008, né, que a gente lembra que teve a queda na Bolsa de Valores e todo aquele caos nos Estados Unidos. Então, a aceleração foi criada nesse período, né, justamente para ter essa virada de chave. E é muito interessante também porque ela tem verticais, né, específicas que a gente viu de alguns talentos aqui de Boston, que é a área de fintechs, e também a área de health, né, como o Matheus também já mencionou algumas empresas do tipo. Tem alguns sponsors, né, algumas grandes empresas também que estão apoiando o Mass Challenge, que é a Microsoft, também a GE, né, como já foi mencionado, e é uma metodologia mais curta, uma metodologia mais longa, aí, de 4 a 6 meses de incubação, de aceleração, tá? Um ponto que a gente achou muito interessante foi o de trazer, né, o texto do Castells e do Hall, falando, né, que eles dão esse contraponto no final, após falar todas as transformações de Boston e da região da Rota 128, né, como foi mencionado pelo Matheus, que aí é mencionado, né, que as firmas do futuro, né, as empresas do futuro, elas vão ter que ter essa habilidade de questões, né, críticas e voltadas também para essa transição tecnológica, né, para que elas possam estar nessa economia de paz, né, como foi bem mencionado, como o fim das guerras, né, como o Matheus mencionou, e voltado também para a economia de mercado global. Então, esse fundo, né, essa aceleração, perdão, e junto com todas essas outras iniciativas também colaboram para essa transição de Boston ter sido, digamos assim, suave, né, natural e em um curto espaço de tempo aí, né, dos anos 90 até o momento, de uma forma tão próspera, né, um solo tão fértil, como a gente bem mencionou. Pode passar, por favor. Aí, gente, a gente vê algumas áreas da cidade também que se destacam, né, territórios voltados para a inovação. Aqui a gente cita o Boston Seaport, que é uma área anteriormente voltada para a questão de indústria, e questões navais também, né, composta muito por armazéns e tudo mais, que foi modificada, que foi impulsionada tanto pela questão de diretrizes governamentais e também por investimentos privados para que fosse feito um território, um distrito de inovação.
Aqui a gente vê alguns pontos, né? À direita de vocês veem algumas imagens históricas, né? Aí como que era essa região, né? Um apoio naval. Até hoje ainda existe esse apoio, né? O porto é muito próximo, mas esse território próximo foi revigorado, né? Para empresas de tecnologia, empresas de mais valor agregado nessa situação para essa nova economia de Boston, né? Em destaque, a gente destaca um prédio em específico, que é o Innovation and Design Building, que ele foi um espaço construído pelo governo americano, cedido para a cidade de Boston, e hoje ele está com uma administração privada para escritórios de empresas inovadoras, laboratórios, e algumas iniciativas que a gente cita nessa apresentação, estão nesse espaço, inclusive o Mass Challenge que eu acabei de mencionar. Dentro do Innovation and Design Building, né, tá o espaço da Autodesk, que eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente muita gente já utilizou um software da Autodesk, né, AutoCAD, por exemplo, que é um dos mais, SolidWorks também, enfim. A lógica desse espaço da Autodesk é ser um espaço voltado para a indústria 4.0, né, e para construir esse futuro da indústria, né, então, volta só um ponto, Matheus, por favor. E aí é mais interessante porque eles têm um programa de residência para algumas startups e pesquisadores que querem utilizar os programas e também maquinários específicos. Pode passar. Outro ponto aqui também, gente, é o Smart Labs, que eu achei uma infraestrutura muito interessante, que é o de laboratórios compartilhados, né? Eles até falam que isso se chama Lab as a Service. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, eu confesso, né? Só tinha ouvido falar aí de outras questões voltadas para a TI. Então, eles têm esse espaço, né, que são laboratórios compartilhados, que empresas, né, empresas nascentes de base tecnológica podem se instalar lá. E aí, eles também reforçam muitos pontos que as empresas instaladas lá atingiram o IPO, né? Que é quando elas vão para a Bolsa de Valores já com valor de mercado altíssimo. Então, eles falam que 28% das empresas que estão no Smart Labs já atingiram o IPO. E isso é fantástico, né, para quem atua nessa área de Venture Capital. E também, gente, o Smart Labs, ele fica em frente desse prédio que eu mencionei, tá? Isso tudo fica na região do Porto de Boston, né? Do Boston Seaport. Outra região de muito destaque nesse território, né, é o Kendall Square. O Kendall Square fica em Cambridge, tá? Que é a cidade, digamos, em frente Boston, né? Que elas estão divididas por um rio, como vocês podem bem ver aí na tela, tá? Esse bairro, né, ele já existia, e aí as pessoas foram entendendo os ingredientes que já existia pesquisa, né, com o MIT, já existiam grandes empresas da parte de Venture Capital, de pesquisa em biotech, enfim. E aí, com todos esses ingredientes, né, por que não criar um ecossistema mais robusto, né, com governança? E aí eles criaram, eles perceberam, né, toda essa milha que é super inovadora, e criaram até uma associação que eles fazem todas as questões de eventos, de suporte e tudo mais. É bem interessante. Pode passar. Aqui só mais um ponto para vocês verem que o Kendall Square, eles se intitulam como a milha, né, que os americanos usam muito essa medida, né, como a milha mais inovadora do planeta, justamente por eles terem esse redor, né, do Kendall Square, muitas instituições de pesquisa, de desenvolvimento, empresas de altíssimo valor agregado. E isso é uma denominação que eles utilizam, a governança vem desde 2009, então a gente já vê aí 10, 11 anos de forte estímulo, né? E também é super apoiado pelo próprio MIT, tá? Como vocês vão poder ver no mapa, essa parte rosa aí, gente, todo o MIT, né? Porque ele é um campus mais distribuído, mais aberto. E ao redor vocês veem a quantidade de empresas que fazem parte do Kendall Square, né? As empresas em azul, né? Tudo em azul é empresas de biotech, né? Que a gente já vê esse talento, né, da região para biotecnologia. E também TI, né? Que aí a gente vê
em laranjinha, né? O que está um pouquinho mais claro são os fundos de investimento e em azul empresas relacionadas a cleantechs, né? A empresas da área ambiental e energia. Então, é uma área muitíssimo próspera. Só reforçando, né, esse ponto de vocação em ciências da vida, aí a gente já vê que a gente vê só uma leitura bem breve, né, já que outros grupos vão se aprofundar nisso, que durante 92, né, 1992, foi quase ali aquela publicação do Castells, né, do Rawls. Até 2017, houve investimento de 36 bilhões de dólares de fundos governamentais, né, para a área de biotech, né, de ciências da vida. E a cidade de Boston foi a cidade que mais recebeu incentivos de todos os Estados Unidos. Então, a gente já vê que tem esse talento, né, essa vocação regional. Aí, só nessa região, existem mais de 340 startups relacionadas às ciências da vida e 24 fundos de investimento específicos, voltados especificamente para a parte de ciência da vida. A gente faz até um link com o Mass Challenge também, que tem essa vertical, né? Então, se a gente for somar as verticais de fundos de investimento, isso aí vai aumentar consideravelmente. Só um pequeno destaque que a gente faz de fundos de investimento, que é o Engine, né? Que é o fundo de investimento do MIT, que ele é voltado para empresas de health, né? De biotecnologia, clean techs e também startups da área de ciência da computação. E a gente achou muito interessante esse fundo de investimento, porque ele tem um ponto que ele investe nas startups a longo prazo. Então, muitas vezes, né, a gente vê até um texto que vai ser mais para frente, que fala justamente sobre esse gap, né, sobre o DEEP, né, que é a parte que muitas empresas de biotecnologia demoram muito mais tempo para se desenvolver, ter mercado, ter escala, ter produto, do que empresas de TI. Então, esse fundo investe mais a longo prazo, justamente tendo esse entendimento que o tempo vai ser muito maior para que empresas de biotecnologia tenham um retorno. Aí só alguns pontos da parte de inteligência artificial e também robótica, né? Que a gente não pode deixar de falar, que é uma vocação natural de Boston, pela presença do MIT, de Harvard e também de outras tantas universidades relacionadas à área de TI, né? Que aí foram criadas novas empresas, 33 novas empresas de robótica foram criadas em Massachusetts entre 2011 e 2015, né? Esse número vem crescendo constantemente. 90% da robótica móvel terrestre dos Estados Unidos, fornecidas para o governo, né? Foi desenvolvida em Massachusetts, que também lembra um pouco daquele fundo histórico, né? Que teve a questão armamentista e tudo mais. E também financiamentos do Exército e governamentais também, como a gente viu no texto, e mais de 190 milhões de dólares voltados para investimentos privados nos Estados Unidos, voltados para essa área de inteligência artificial e robótica. Gente, ele é o segundo local que tem mais investimentos na área de inteligência artificial e robótica, só perde para a parte da Califórnia. Então, vocês imaginam o quanto que é pulsante, né, essa área de inteligência artificial e robótica. Só fechando, esse é um ponto que foi sugerido para estudo, né, que é o Artisan Asylum, que é um espaço também como se fosse um Fab Lab, mas é totalmente aberto, voltado para que as pessoas possam desenvolver os seus projetos de inteligência, de impressão 3D, de também questões de movimento maker também. Bom, só isso. Fechamos. Obrigada.